Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco e eu vou ser o apresentador desse programa, o host, como eu sou em todos os outros. Antes da gente começar o episódio de hoje, 2 recados muito rápidos, tá? O primeiro é que estamos em Floripa, mais uma vez, já tínhamos vindo aqui em novembro do ano passado e agora estamos mais uma vez para gravar uma série de episódios aqui com profissionais muito capacitados, um total de 7 episódios, mas já estamos voltando para o nosso estúdio habitual, que é no Rio de Janeiro. E aí, por isso, eu deixo aqui uma oportunidade para você que está aí do outro lado da tela e conhece um profissional qualificado, um profissional gabaritado, ou aqui de Floripa, ou talvez de qualquer outro estado do Brasil, que você ache que tem currículo para estar aqui no nosso programa, manda uma DM pra gente no Instagram, podcast Bússola Profissional, vou deixar aqui embaixo, e você manda lá o link do Instagram desse profissional, a gente vai entrar em contato e ver se faz sentido pra gente, pra ele também. Pra ele ou pra ela, ou, enfim, pra mais de um profissional, a gente tá querendo gravar realmente com diversos profissionais de todo o Brasil, tá? Essa foi a meta que a gente colocou no ano passado e esse ano vamos cumprir. Em breve estamos vendo aí de ir para São Paulo, de ir para Brasília, ou ir mais também para o Nordeste do país, enfim. Oportunidades que a gente conta com a ajuda de vocês para conseguir concretizar esse objetivo. E o segundo recado é você, para que é profissional da área da saúde, que está querendo entrar no mercado digital, que ainda não entrou, ou se já até entrou, mas não está tendo o resultado esperado, para você entrar em contato comigo pelo Instagram MKTD Pacheco. Lá a gente pode desenvolver um plano para você, desenvolver uma estratégia para que você consiga captar clientes no digital, para que você consiga entrar nesse mundo que não é um mundo fácil. Apesar de muitos dizerem que está saturado, é um mundo que ainda traz muito resultado e vai trazer para sempre. Então, caso você tenha interesse, MKTD Pacheco, vou deixar aqui embaixo também. Mas agora vamos à nossa convidada. Hoje a gente vai conversar com a endocrinologista Stephanie Conze. Tudo bem, Stephanie? Tudo bom, Manuel? Tudo bem? Tudo certo. E aí, Stephanie, vamos começar esse papo falando um pouco sobre o teu currículo, falando um pouco sobre a tua trajetória de uma maneira geral. Conta pra gente como é que foi a tua trajetória até você se tornar uma médica endocrinologista. Certo, Manuel. Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite de Legal. estar aqui no podcast Bússola Profissional. E eu gostaria de primeiro me apresentar, né, para os nossos convidados que estão aí. Eu sou Stephanie, como o Manuel falou, eu sou médica endocrinologista. Eu atuo presencialmente em Florianópolis e online em todo o país. E eu também sou casada, sou uma pessoa muito família. Até o momento eu sou mãe de pets, mas tenho planos futuros aí. E eu gosto muito de correr e de cozinhar. Inclusive, eu faço um curso de gastronomia junto com o meu marido. Legal demais. Eu vou contar um pouquinho, então, da minha trajetória. Isso. Manuel, se tu me permite, eu posso voltar um pouco no tempo? Pode, claro. À vontade. Então, assim, eu não sabia que eu queria fazer medicina, eu não tinha decidido que eu queria fazer medicina até o ensino médio, mais ou menos. Na época, eu achava que eu queria fazer engenharia civil. Olha. Mas eu comecei a ter aula de física, eu vi que aquilo não era pra mim. Acontece nas melhores famílias. Exatamente. E aí, realmente assim, eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe falava que eu sempre dizia assim que eu queria ser médica, porque eu gostava de cuidar dos outros. Uhum. E eu me lembro que sempre que um amiguinho assim se machucava, eu era a primeira que saía correndo, que queria ver, queria fazer curativo, queria socorrer. Nunca tive medo de sangue, sabe? Como a maioria das pessoas tem. Legal. E aí... Espero que não queira operar, né? Foi operar um amiguinho tão jovem. Não. E aí, então eu decidi que eu queria fazer medicina quando eu tava no ensino médio. E nos primeiros semestres, assim, da faculdade, então eu não tinha muita certeza ainda se eu tava no lugar certo, enfim. E apesar de ter essa história, assim, que a minha mãe contava, né, eu acho que eu não acredito muito em vocação, eu acho que é muito mais uma coisa, assim, de propósito, né, Entendi. Eu acho que a gente escolhe a nossa profissão meio que tentando fechar os propósitos que a gente quer. E a medicina era uma opção para mim, porque eu sempre tive essa vontade de querer ajudar os outros, Sim. sabe? E aí eu me lembro que no primeiro estágio que eu fiz de férias, num hospital numa cidadezinha lá do interior do Rio Grande do Sul,
Não sei se conhece, Santa Rosa. Não conheço. É a cidade da Xuxa. Ah, é? Minha família tem uma parte da minha família que mora lá, e eu tinha um primo que trabalhava no hospital e ele conseguiu esse estágio pra mim. Então, eu tava bem no início da faculdade. E durante o estágio, nesse estágio eu tive mais contato com os pacientes que eu não tava tendo ainda na faculdade. E eu me lembro, assim como se fosse ontem, de um paciente que chegou com apendicite aguda. E eu examinei ele e o médico que estava me ensinando falou assim, tu nunca mais vai esquecer esse caso. E foi ali, assim, que eu realmente percebi que eu estava no lugar certo, porque eu vi que eu conseguia ajudar uma pessoa que naquele momento estava com dor, num momento de muita vulnerabilidade. E foi ali que começou, assim, o início da minha paixão pela minha profissão mesmo, assim, nesse contato, sabe? Então, eu fiz minha graduação na Universidade do Vale do Itajaí, na Univale, uma excelente faculdade, fica aqui pertinho em Itajaí. E durante a faculdade, assim, como eu falei, eu fiz estágio em um monte de coisa, assim, que vocês possam imaginar. Até na ortopedia. A gente brinca que ortopedista não é médico. Que só quer furar, parafusar, enfim. Então, eu fiz estágio na ortopedia, até diversos plantões na UTI, assim. Eu era aquela pessoa que, enquanto todo mundo estava curtindo as férias na praia, eu estava ali fazendo o estágio. E bem louca, mas eu realmente gostava muito disso, assim. Eu era bem ligada no 220. E isso foi muito bom, porque foram nesses momentos, nesses estágios, que eu fui me descobrindo, que eu fui me encontrando. E eu fui vendo que eu gostava dessa coisa do raciocínio em busca do diagnóstico. Eu gostava de conversar com o paciente, entender o que ele estava sentindo. E a partir daí, começar a formular hipóteses do que poderia estar acontecendo com ele. Teorizar. Exatamente. Bem clínica mesmo, Sim. né? Então, eu decidi, durante a faculdade, que eu ia fazer clínica médica. Para quem não sabe, não sei se tu sabe também, Manuel, pra gente ser um médico especialista, tipo endócrino, gastro, cardio, reumato, todas essas especialidades clínicas, precisa ter 2 anos de clínica médica, uma residência médica, como pré-requisito. Então, eu decidi que eu ia fazer clínica médica e mais pra frente eu ia ver pra onde que eu ia ir. Vou fazer e... Eu vou fazer e vamos ver. E aí eu fiz prova para vários hospitais, mas eu escolhi ir pro Conceição, Hospital Conceição lá em Porto Alegre. Não é um hospital muito conhecido, é um hospital federal, 100% SUS. É uma loucura, assim. Imagina. Mas foi onde... Deve chegar tudo quanto é tipo de caso ali, né? Tudo. E casos, assim, muito diferentes, Alucinante. sabe? E aí, foi lá que, de fato, eu aprendi a ser médica, assim. Porque a gente se forma... Claro, a gente tem os estágios, eu fiz muito estágio de férias, onde eu tive muito contato. Mas lá, era eu que tinha que fazer a prescrição, E a parte prática, de questão de dificuldade, né? Quanto mais dificuldade, exato, mais você cresce. O paciente era meu, então, assim, era a responsabilidade que eu tinha. Você então, que estava assinando ali, né? Exatamente. Então, lá eu aprendi a ser médico, assim, meu Deus, eu passava mais tempo no hospital do que em casa. Foram muitos plantões, muitas noites mal dormidas. Acho que bem conturbado. Eu envelheci uns anos, assim, mas tudo bem, porque o aprendizado realmente valeu a pena. E aí, durante a residência de clínica, eu já gostava da endócrino desde a faculdade, mas isso veio se reforçando, assim. E aí, quando eu terminei a residência de clínica, então eu fiz a prova para endocrinologia e passei, então, na tão sonhada, eu tava, assim, muito nervosa, porque eu queria muito passar na Santa Casa de Porto Alegre. Deu certo, graças a Deus, assim. E aí, fiz a residência de endócrino, que são mais 2 anos. Então, eu via muita coisa da endócrino lá. Não tinha endócrino pediatra lá. Então, quem fazia essa parte era eu e a minha colega. Então, eu vi criança, adolescente, adulto, idoso, paciente internado, ambulatorial. E também era bem puxado, assim, mas eu só veio, assim, a reforçar mais isso de gostar da endócrino. E aí, quando eu terminei a residência, então eu fiz a prova de título de endocrinologia e metabiologia, fui aprovada. E fiz mais 1 ano de residência em medicina do esporte pela Unifesp. Legal. Então, assim, é uma caminhada longa. Árdua. Exige muito estudo, muita dedicação e tempo, né? Já são mais de 12 anos aí que eu tô nessa trajetória. Eu acho legal isso, que você passou por muitos lugares, né? Até você conseguir chegar onde você chegou.
Então, talvez isso seja um diferencial, porque talvez acho que foram 5 anos que você passou no hospital, você passou 5 anos nesse hospital vendo de tudo um pouco, então você Sim. sabe um pouco de todas as áreas. E agora, quando você foi para a área da endocrinologia, você ainda começou na infantil, que hoje não é muito a especialidade que se atende. Se atende mais ligado ao esporte, ou então para pessoas que não são atletas, enfim, mais adultos e não crianças. Sim. Mas aí faltou, acho que você aprofundar só um pouquinho do porquê a endocrinologia e não as outras áreas. Tá. Manuel, eu acho que aí não é o que e o porquê, mas quem. Entendi. Quem que me inspirou, assim. Então, quando eu tava na faculdade, a gente tinha endocrinologia no 8º semestre. É uma especialidade um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, então acaba ficando mais pro final, assim, da faculdade. Entendi. E nesse semestre, do 8º semestre, foi quando eu tive endocrinologia pela primeira vez, e eu tive uma professora, a doutora Lireda Menezes. Ela sabe, já que eu já falei várias vezes pra ela, que eu falo mesmo porque eu admiro, ela é espetacular. E foi ela, assim, que fez com que eu me apaixonasse por cada pequeno detalhe da endocrinologia. Legal. Porque a endocrinologia é muito feita de detalhes, assim, onde tudo se conecta, tudo faz sentido. Acho que isso é o que mais me fascina, assim, nessa especialidade. Talvez o raciocínio lógico. Exatamente. Se tu mexe um pouquinho aqui, já altera ali, e tudo é conectado, sabe? E ela foi, assim, uma pessoa que me inspirou muito a fazer endocrinologia. E isso só veio a se reforçar quando eu estava na residência de clínica médica, que eu tive uma outra preceptora, que era a doutora Mariana Carpena, que também era uma endocrinologista espetacular. E essas duas mulheres, assim, eu sou muito grata por elas terem cruzado na minha vida, porque veja como pessoas são importantes para nós, né? Eu acho que eu não estaria aqui hoje, eu, endocrinologista, se eu não tivesse cruzado com elas no meu caminho. Eu acho isso muito legal, assim. E, além disso, eu esqueci de falar até no início, vou falar agora. Eu sou professora. Legal. Eu sou professora e coordenadora da Liga de Endócrino na Unisul, faculdade que fica aqui em Palhoça, de Medicina. E eu acho que essa vontade de ser professora, porque eu me sinto muito realizada, sabe, como professora. E acho que essa vontade de ser professora veio muito delas, sabe? De ser ensinada por elas. Exatamente. Legal. De elas terem me inspirado e eu segui o caminho até hoje, assim. Então, quando eu tô com os meus alunos, isso é muito gratificante, assim. Porque eu me lembro um pouquinho de como elas foram pra mim, eu espero ser um pouquinho do que elas foram pra mim e pros meus alunos também. O legal desse programa, assim, a gente iniciou esse programa muito por causa dessa sacada que a gente teve aqui, que o nome Podcast Bússola Profissional basicamente a gente tem como slogan que você é a referência profissional de quem está assistindo. Então esse é um programa feito muito para profissionais que querem ser endocrinologistas, ou então, independente do profissional que a gente traga aqui, que querem um direcionamento, um caminho. Então você é a bússola de quem está assistindo. Então a gente sempre pergunta também quem foi a tua referência profissional. Essa era uma pergunta que com certeza em algum momento do programa eu te fazer. Quem foi a tua referência profissional? Quem foi que te inspirou? E a gente faz essa pergunta para todos os nossos convidados. E é impressionante como todo convidado, todo profissional capacitado que vem aqui tem uma pessoa que em determinado momento, na trajetória, ou ensinou, passou pela vida, ou ajudou de alguma maneira, e aí esse profissional ele vira e fala assim, eu quero ser que nem esse profissional. E olha, você seguiu até a área da docência, né? Você começou a ensinar igual elas. Então isso é realmente muito gratificante, isso é muito legal. Entrando para a área mais agora da endocrinologia, eu quero saber, as pessoas têm muita dúvida. O que faz um endocrinologista de maneira objetiva? Sim. E as pessoas têm muita dúvida, eu concordo, porque, pô, a gente tem tanta especialidade médica, né? Exatamente. É difícil saber o que cada um faz, assim. Então, o médico endocrinologista, ele é o médico que vai cuidar dos hormônios e do funcionamento desses hormônios. Então, são os hormônios e as glândulas endócrinas, que são, assim, fazem parte da nossa especialidade. Sim. Só que a gente não tem um órgão específico. Tipo cardio, tem o coração. Sim. Tipo gastro, fígado, intestino. A gente não tem um órgão específico. É basicamente tudo, assim. A gente fica com tudo ou todo o resto. Exatamente. E eu acho que isso é o que eu mais gosto, sabe? Entendi. Porque foi isso que eu falei. Tudo se conecta, tudo faz sentido. Então, eu acho isso muito legal na endocrinologia. Mas uma parte que eu gosto muito
é a parte preventiva da endócrina. Então, assim, para mim, saúde é muito mais do que ausência de doença. Entende o que eu falo? Entendo. É muito mais do que isso. Então, eu acho... Deveria estar na rotina, pelo que você coloca. Exatamente. Então, não é porque uma pessoa não tem uma doença que ela é saudável. Entendi. Né? Então, assim, eu vejo como na endocrinologia a gente pode, através dos hábitos, através da prática de exercícios, da nossa alimentação, do gerenciamento do nosso estresse, a qualidade do sono, como tudo isso pode influenciar os nossos hormônios. E através da mudança desses hábitos, a gente consegue ter uma vida melhor, viver mais, com mais qualidade de vida. Eu acho que isso é muito legal, assim, na endócrina, nessa parte preventiva. Eu tenho muitos pacientes que acompanham comigo por isso. Eles não têm nenhuma doença. Mas aí esse ponto, né? Talvez as pessoas não vejam, e infelizmente não veem, tanto valor, às vezes, na endocrinologia, pelo fato de muitas pessoas procuram um médico só quando já estão completamente, né, doentes, ou então tomadas. Então elas deixam para procurar o cardiologista quando elas estão doentes, ou o ortopedista quando já quebrou alguma coisa. O endocrinologista é mais como... É uma prevenção, obviamente, também trata, mas como você acabou de dizer, não é igual às outras, né? Um pouco diferente. Exatamente. Então eu digo assim, ó, tenha um endocrinologista para chamar de seu. Ou, no meu caso, uma endocrinologista para chamar de sua, né? Doutora Stephanie. E aí eu acho legal a gente, de cara, já deixar bem... A gente estabelecer boas diferenças, né? Porque muita gente, obviamente, você já definiu agora o que faz o endocrinologista, mas muita gente confunde o nutricionista com o endocrinologista. Qual é a diferença objetiva entre o endocrinologista e o nutricionista? Eles são inimigos? Eles brigam? Não, meu Deus, a gente é assim, ó. Juntinho, né? Como que fala? Carne e unha. Então, assim, realmente, muita gente confunde, né? E o endocrinologista e o nutricionista têm papéis complementares, Legal, de fato. Legal você falar mas isso. muito diferentes entre si. Então, assim, o médico endocrinologista, ele vai, como eu falei, tratar as questões hormonais relacionadas ao nosso metabolismo, à nossa saúde. Só que muitas vezes, esses problemas que foram gerados são consequências de uma má alimentação, de maus hábitos. Então, por exemplo, quando a gente falar de prescrição de medicação e de tratamento de alguma causa hormonal específica em si, o endocrinologista é a pessoa, né? Não é o nutricionista nesse caso. Não, o nutricionista, ele vai entrar para nos ajudar a reorganizar a alimentação, os hábitos também desse paciente. E eu não gosto muito da palavra dieta, sabe? Porque eu acho que para muita gente dieta significa passar fome. Então eu gosto de chamar de reeducação alimentar. Legal. Então, digamos assim, eu tenho um paciente que ele quer perder peso, né? Que ele precisa perder peso. Ele vai vir, vai consultar comigo, a gente vai tentar entender a saúde geral dele, como tá, se tá tudo bem, hormonalmente falando e de todo o resto. E o nutricionista vai nos ajudar, então, a montar uma alimentação específica para esse paciente, que faça com que ele consiga alcançar os resultados dele de uma forma saudável. Então, são papéis complementares, mas bem diferentes entre si. Entendi. Você trabalha hoje em parceria com alguma nutricionista? Tem algumas para indicar, Tenho várias que trabalho junto. É como se fosse o ortopedista e o fisioterapeuta, né? Um não vive sem o outro, exatamente, né? exatamente. E por que as pessoas hoje mais te procuram no teu consultório? Assim, quais são as demandas que mais aparecem para você? Tem 3 principais motivos, assim, pelos quais os pacientes me procuram. O primeiro é menopausa e longevidade saudável. Então, que nem eu falei, essa parte mais preventiva, porque menopausa não é doença, né? Que fique claro, é um período que a mulher vai passar, né? Obesidade e emagrecimento. Claro. E também eu atendo muitos atletas que vêm buscando, assim, uma melhora da performance. E dentro disso, assim, por que os pacientes me procuram no consultório, assim, eu venho sentindo uma coisa muito legal agora nos últimos tempos, que eu tenho atendido, a maioria dos meus pacientes vem por indicação, sabe? E eu acho que isso, para um médico, é muito bom, porque eu já atendi alguém que veio na consulta, que se sentiu acolhido, né? Que gostou. Então, que gostou,
Porque a minha consulta é um pouco diferente, assim. Minha consulta não é aquela visita de médico, sabe? Aham. Que a gente costuma brincar, a visita de Sim. médico vem e já vai embora. Eu demoro, eu fico com o paciente, eu converso. Para mim é importante entender tudo que está relacionado ali com a saúde daquele paciente. Então, eu gosto de entender a vida do paciente. Tenho muitos pacientes que viram meus amigos, porque a gente conversa, assim, sobre várias coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Mas dentro das especialidades mesmo, das doenças, das queixas de por que eles me procuram, seriam essas as 3 principais. Tem um pouquinho também de tireoide, é uma queixa comum, mas essas são as mais. Entendi. Mais. Acaba que não tem jeito, né? Já que você desde o início já colocou como um raciocínio lógico, no caso, a tua área de especialidade, que é uma forma que você vai deduzindo, você precisa de um máximo de informações do paciente até você conseguir tirar essa conclusão. Mas eu sempre tenho muito interesse na área do atleta. Eu já fui atleta, joguei polo aquático, me aposentei aos 24 anos, mas eu jogava polo aquático até essa idade. E eu sempre achei muito importante a alimentação no atleta, sempre achei essencial, mas eu queria ouvir de uma profissional para você dizer pra gente qual é a importância da alimentação pro atleta. Então, eu diria que a alimentação para um atleta, se a gente está falando ainda de alto rendimento... Alto rendimento, sim. É extremamente importante. Não tem como nosso corpo, performar bem sem a gasolina certa, né? E às vezes até uma aditivada, né? Então, é muito importante, assim, o planejamento nutricional para a gente buscar o equilíbrio hormonal nesse paciente, para a gente buscar uma boa recuperação muscular. A alimentação é muito importante para esse paciente em si, até para reduzir o risco de lesão. Com certeza. Então, assim, acho muito importante esse vínculo endócrino com uma nutricionista esportiva. Principalmente eu na área do falo esporte, uma, né? porque eu tenho Sim. várias que trabalham comigo e não tenho nenhum homem, enfim, por coincidência. Mas, principalmente nessa área do esporte, a gente tem que pensar que um atleta de alto rendimento é um atleta que treina várias horas ao dia, né? Geralmente, eles treinam aí um mínimo de 4 horas. Então, é um atleta que tem uma sobrecarga do corpo muito maior do que um atleta amador. Você, que treinamos aí 1, 2 horas, 5 vezes por semana. Esse atleta treina todos os dias esse período. Então, a sobrecarga é muito grande. Então, eu acho que não é uma questão de só comer bem, mas comer estrategicamente, né? Quando a gente fala. O atleta ele precisa do corpo dele, né? E ele precisa estar sempre nutrindo esse corpo. E um corpo mal nutrido acaba sendo um corpo doente. Enfim, Exatamente. Eu acho legal isso que você colocou como a importância do trabalho em conjunto da nutricionista com o endocrinologista. Você precisa o tempo inteiro. E aí, assim, como tem algumas semelhanças, no caso, com nutricionistas, a doutora Cassirlane, que a gente... Foi um dos últimos episódios que a gente gravou recentemente. Ela falou muito sobre as consultas online. Eu queria trazer isso para você também. Você acha que... Na área da medicina, acho que tem um pouco de preconceito com esse negócio de fazer consulta online. Se isso realmente ajuda, se isso funciona. Qual é a sua opinião sobre as consultas online? Você acha que elas trazem menos resultados do que uma consulta presencial? Não, ao contrário. Eu acho que, assim, esse foi um ganho da pandemia. A pandemia ampliou um pouco essa nossa percepção sobre a consulta online, né? Eu acho que foi antes da pandemia e depois da pandemia. E esse mundo da consulta online nos permitiu encurtar as distâncias e poder oferecer para o paciente mais praticidade, né? A gente sabe a nossa rotina é muito corrida. Às vezes a gente não consegue aí despender de 3 horas, porque... Pô, a gente mora aqui em Floripa, né? Eu falei, o trânsito para vir até aqui é complicado, ainda mais no verão. Então, às vezes, o paciente não consegue. 1 hora até ir no consultório, ficar lá mais 1 hora, 1 hora e pouquinho, e depois até voltar. Então, a consulta online se encaixa bem para esse paciente. Abre o computador, fala com você por 1 hora e já resolveu o problema. Exatamente. E, assim, eu tenho pacientes online de um monte de lugares do Brasil e eu tenho paciente até de fora, assim. Legal demais. Isso é muito legal. Eu vejo que os pacientes de fora, eles se sentem mais acolhidos pelos médicos brasileiros.
familiaridade, né? A questão da Aham. conexão é muito importante. Tem vários pacientes, inclusive cariocas, que são de fora, que vêm consultar online, Talvez você porque ganhe mais um. Exato, porque eles querem essa coisa, sabe? Mais acolhedora, assim, que a gente tem, nós, o povo brasileiro. E a consulta online, então, ela veio para encurtar essas distâncias. Legal. Eu tenho alguns pacientes do interior que, por exemplo, não teriam acesso a um especialista e que com a consulta online conseguem, então, fazer essa consulta. E eu consigo, assim, com as tecnologias que a gente tem hoje, um contato muito próximo e oferecer um tratamento bem personalizado para o paciente, mesmo que seja no online. Se for um caso específico, onde o exame físico, assim, ele é muito importante, Imprescindível, né? imprescindível, essencial, eu vou falar para o paciente, olha, no teu caso, a gente precisa te examinar. E aí, especificamente para esse paciente, eu vou falar assim, se ele mora perto, venha no consultório e a gente faz uma consulta presencial. Às vezes não tem essa possibilidade, um paciente que mora fora, enfim, ou mais longe, aí eu vou acabar indicando para outro colega. Mas como iniciar a consulta online serve legal, e se for alguma coisa mais específica, assim, nesse caso, eu vou falar para o paciente, claro. Mas acho que não perdeu em nada, assim, eu acho que veio para agregar mesmo, ter essas distâncias encurtadas e essa praticidade do nosso dia a dia. E você acha que ainda tem um preconceito de algumas pessoas em relação a isso? Elas acham assim, consulta online não é legal, perde alguma coisa. Você já disse pra gente que não perde, mas você acha que ainda tem um preconceito das pessoas em geral sobre isso? Olha, eu vou te dizer que nunca ninguém me falou. Acho que dos meus pacientes, assim, também, nunca senti nada desse preconceito. Acho que a gente sempre teve muita abertura, assim, nas consultas para conversar. E eu acho que não. Eu acho que as pessoas, inclusive, gostam de ter essa praticidade. Às vezes eu atendo paciente que está ali no intervalo de uma reunião, no trabalho, então não sinto muito esse preconceito, não. Entendi. Entrando numa das tuas especialidades, como você disse, que chegam mais, né, no teu consultório, que são os casos de menopausa. E aí é interessante a gente falar sobre isso. Quais são os principais sintomas, não sei se seria o correto a dizer, mas quais são os principais sinais que uma mulher que está do outro lado, que está vendo esse podcast, que está chegando na idade da menopausa, quais são os principais sinais que ela poderia começar a observar para saber que ela está entrando nesse período? A menopausa eu vejo que, assim, até recentemente era um tabu, né? Mas se a gente pensar, né, Manuel, que assim, hoje a expectativa de vida da mulher brasileira é em média 80 anos. É muita coisa. E se a gente considerar que a mulher costuma entrar na menopausa em torno dos 50, ela vai passar uma boa parte da vida dela nesse período. Quase metade da vida dela. Quase metade da vida dela, às vezes metade da vida dela, Sim. né? Então, a gente precisa falar sobre menopausa. E quando a gente fala de sinais e sintomas, disparado principal são os fogachos, que são os calorões. Então, é aquela sensação de calor que vem, sobe, e que muitas mulheres reclamam à noite, tira a coberta, puxa a coberta, fica com calor, fica com frio. Isso acaba atrapalhando o sono também, distúrbios do sono também são queixas comuns, assim, da menopausa. Mas existem vários outros sintomas que não são esses fogachos e que muitas mulheres não sabem. Uma queixa muito comum do consultório, esquecimentos. Jura? Juro pra ti. Quase todas que consultam, esquecimentos. Estou Começam a muito esquecer com mais esquecida. frequência. Oscilação do humor, irritabilidade, elas falam assim pra mim, eu não me sinto mais a mesma. E o meu marido fala que eu não sou mais a mesma. Então, algo que também atrapalha no relacionamento. Que também atrapalha no relacionamento. Outra coisa que eu vejo, outra queixa que eu vejo que muitas vezes é negligenciada e atrapalha no relacionamento, secura vaginal, dor na relação sexual, a mulher não quer mais ter relação. Isso vai acabar impactando na vida sexual do casal. Além disso, a gente também tem outras queixas que podem acontecer. Pode ter diferença nos cabelos, na pele, nas articulações, que a mulher pode sentir, né? Então, assim, são vários outros sinais, sem contar, claro, com a irregularidade da menstruação, né? Que isso eu acho que é o que mais falam, assim, pra mulher, vai parar de menstruar. Então, a menstruação começa a ficar mais espaçada, sim, até que chega um momento que a mulher não menstrua mais. Mas todos esses sintomas que eu falei podem estar acontecendo antes mesmo de parar de menstruar.
E muitas mulheres não sabem disso. Entendi. Então, esse é um momento, assim, que eu vejo que é um momento de muito acolhimento. Exatamente por isso que elas falam, eu não me sinto mais a mesma. E eu falar com ela assim, calma, não é você. É a fase que você tá vivendo. Não é um problema contigo. Já dá um alívio, sabe? Pra paciente. A importância do atendimento humanizado também, que a gente se Com fala certeza. muito hoje, né? Se tinha um tabu muito em relação aos médicos, de maneira geral, não só da endocrinologia, de todas as especialidades, que os médicos eram meio secos, que os médicos eram... não atendiam muito. E aí vem também essa expressão que você usou agora, visita de médico. Vejo qual é a sua dor, qual é o seu problema, vou resolver. Agora se tem, né, de uma forma muito mais disseminada, a questão do atendimento humanizado. E isso acaba que se torna algo normal, mas ainda tem muita gente que não usa desse tipo de atendimento, que é você perguntar como o paciente está, você querer entender o problema como um todo, porque às vezes isso não faz parte da tua especialidade, como você bem falou da endocrinologia. Por exemplo, sei, da área do cardiologista. Seu coração tá com isso, o exame tá isso, tá bom, vai lá, 2 tapinhas no ombro, vai pra casa. Né? Isso talvez possa ser um problema. E eu queria que você falasse um pouco também da importância do atendimento humanizado e como você usa isso no teu consultório no dia a dia. Bom, eu acho que hoje, assim, e eu vejo que isso também, às vezes, é muito do perfil da pessoa. Como eu falei, entendi. Eu gosto muito de conversar. Tanto que eu vi na faculdade que cirurgia não era pra mim, porque ficava lá naquele centro cirúrgico sem falar com o paciente, sem ouvir o que ele tem pra me dizer, sem aquele raciocínio. Então, assim, eu sempre gostei dessa coisa de conversar com o paciente, de tentar entender o que ele tá sentindo, de tentar buscar uma forma de poder ajudar, sabe? E hoje, eu acho que o tratamento que eu proponho para os meus pacientes nunca é um tratamento onde eu vou dizer assim, faz isso. Nunca. Eu vou falar para os meus pacientes qual o seu problema, o que a gente viu aqui de diferente e quais são as opções de tratamento que a gente tem. Dá pra ter mais de uma opção, né? Tem mais de uma opção. Quais são as opções? Essa tem essa questão, essa tem essa questão, essa aqui tem o quê? Juntos, eu e o paciente, a gente vai decidir. E às vezes até com a família, porque se é uma medicação que vai impactar na condição financeira da família, o paciente precisa conversar com a família, então a gente vai decidir juntos o que fazer, qual tratamento a gente vai estruturar e se o paciente tem como fazer esse tratamento. Porque não adianta também eu prescrever uma medicação e o paciente não usar, porque eu não perguntei para ele se ele podia ou não comprar aquela medicação. Ou porque um dos efeitos colaterais da medicação é isso, e o paciente, simplesmente ele não tolera esse tipo de efeito. Então, assim, é sempre uma decisão conjunta. Eu acho que essa questão do acolhimento, essa questão do ouvir o paciente é muito importante para nós. E isso, antigamente, nem se pensava, né? Exatamente. Esse é o ponto. Então, assim, paciente tá com isso, isso e aquilo, é isso, Remédio isso é esse aqui, ó. remédio é esse aqui, tchau. Sabe? Mas você pode pagar, você pode comprar. Hoje em dia você tem, obviamente, a questão de amostra grátis, você tem outras facilidades. Eu lembro de ter eu comecei um tratamento dermatológico, né? Obviamente, dadas as suas devidas proporções. Mas na época, por exemplo, eu cheguei a usar Rakutan para espinha, quando eu era mais jovem. E aí eu não consegui fazer, o ideal era eu fazer um tratamento de 1 ano, eu não consegui fazer o tratamento completo porque o fato dos meus lábios ressecarem, meu corpo todo de uma maneira geral ressecar, era algo pra mim que eu não aguentava. Não fazia, não gostava. Então, por exemplo, eu via outros colegas, outros amigos da escola fazendo o tratamento completo, mas esse efeito colateral pra mim era inaceitável. Então eu não segui o tratamento. E poderia acontecer isso com outros médicos que não tivessem essa tua visão de, toma aqui, esse tratamento aqui vai te dar esses benefícios, mas tem esses malefícios. Esse tratamento aqui vai te dar não te traz tantos benefícios, mas te traz esses malefícios aqui. Então acho legal a gente falar desse negócio da importância do atendimento humanizado, porque é algo que está fazendo cada vez mais diferença para os médicos. E eu vejo que faz muita diferença na relação médico-paciente. Isso. O tratamento, ele dá mais certo, porque o paciente, ele se sente mais confiante, sabe? O paciente, ele tem espaço para me perguntar as questões relacionadas com o tratamento que a gente vai fazer, então isso dá para ele mais confiança. Recentemente eu prescrevi uma medicação para uma paciente e um dos efeitos da medicação é náusea. E ela sentiu um pouco isso no início. E ela me falou bem assim, doutora, eu não parei a medicação porque tu me falou.
tu me alertou que poderiam, nos primeiros dias, me dar um pouco de náusea. Eu sabia que era efeito da medicação e eu sabia que ia passar, porque tu tinha me falado. E quando ela voltou, o resultado dela foi excelente. E ela estava usando a medicação. Ela falou, se tu não tivesse me falado, provavelmente eu teria parado, porque eu não ia saber, né, que era uma coisa comum, que realmente poderia acontecer. Então, acho que E ela isso é ainda ia importante. achar que você era ruim e que provavelmente não voltaria em você, talvez você nunca soubesse. Exatamente. Ah, ela me passou um remédio que me fez mal. Exatamente. Ainda tem esse impacto negativo, né? Então isso é muito complicado. Mas voltando assim pro lado da menopausa especificamente, uma mulher que está passando por esse período, ela precisa mais de uma endocrinologista do que as outras pessoas que não estão passando por esse período? Olha, eu não diria assim que precisa mais, mas eu acho que é um momento de atenção redobrada. Por Entendi. tudo isso que a gente Alerta conversou redobrado. aqui. Exatamente. Então, é um momento onde a mulher ela vai poder viver todos esses sintomas, onde ela talvez se sinta diferente a ponto de não se reconhecer mais, né? E é um momento onde a gente tem aumento do risco de osteoporose, aumento do risco de outras doenças cardiovasculares, de problemas articulares. Então, é um momento onde a composição corporal muda, a mulher tende a acumular mais gordura. Então, uma queixa muito comum também das pacientes é, doutora, eu tô com uma barriguinha e eu nunca tive barriguinha. Porque como o hormônio cai na menopausa, a gente acaba acumulando um pouco mais de gordura em locais que são mais masculinos. O homem, geralmente, quando ele ganha peso mais na barriguinha. Aquela Então, barriguinha. então isso Show. pode acabar acontecendo também na mulher na menopausa. Então, eu acho que não é que ela precise mais, eu acho que a atenção e o acompanhamento é importante em todas as fases da vida, mas é uma fase onde ela vai ter muitos benefícios do acompanhamento. Então, a gente vai lidar com os sintomas, talvez usando medicação para controle deles. A gente vai fazer o gerenciamento dessas outras doenças que podem ter um maior risco. Doenças do colesterol, por exemplo, que eu não citei, também podem piorar nessa fase. Além do acolhimento, né? Simplesmente ela entender que aquilo ali não é uma coisa dela, e sim é a fase que ela tá passando. E ela poder, acho que, também tirar dúvidas sobre as dificuldades que ela tá passando Com certeza. e dos reflexos do corpo, né? Ah, meu corpo tá isso é normal, doutora? Eu tô com baixa libido, isso é normal, doutora? Eu tô sentindo dor, isso é normal, doutora? Então acho que você ter esses caminhos de uma maneira geral, eu acho interessante. Saindo agora um pouco desse lado da menopausa, a gente indo pro algo que você falou assim, que também atende alguns casos de tireoide que aparecem no teu consultório. Eu lembro de a primeira vez que eu ouvi esse nome tireoide, foi num caso que eu sempre gostei muito de futebol, acompanhado do Ronaldo Fenômeno, que deu problema, ele falou que tinha que tirar tireoide, enfim. O que é essa tireoide de maneira geral, assim, para uma pessoa bem leiga mesmo entender o problema que isso pode trazer na vida de uma pessoa? Tá. Manuel, eu quero começar essa resposta falando assim, ó. Uma coisa que nem todo mundo sabe. Vou até olhar para a câmera para falar. Claro. Todo mundo tem tireoide, tá? Porque eu atendo muitos pacientes que vêm no consultório e falam assim, doutora, eu tô com tireoide. E a minha resposta é a seguinte. Todos têm. Que bom que tu tá com tireoide. Se tu não tivesse, tu não estaria aqui, tu não estaria vivo, né? Então, assim, a tireoide, brincadeiras à parte, né? Mas a tireoide é uma glândula endócrina que fica na região aqui da frente do pescoço, tá? Ela tem um formato, assim, meio de borboleta. E ela é uma glândula extremamente importante, porque ela produz hormônios T3 e T4, que agem em todo o nosso corpo e regulam o nosso metabolismo, sabe? Eu costumo falar para os pacientes que é como se ela fosse assim um termostato. O nosso corpo ele precisa de uma temperatura constante para funcionar, para tudo dar certo. A tireoide que faz esse controle, esse ajuste. Digamos que subiu muito a temperatura, tireoide está produzindo muitos hormônios, subiu muito a temperatura, tudo fica acelerado. Tudo fica mais acelerado. É o hipertireoidismo que a gente fala. Legal. Algumas pessoas chamam de a tireoide que emagrece, né? Porque fica aquela coisa muito acelerada. E tem muita gente que acha que é bom que tá emagrecendo, mas não é, porque tá sobrecarregando vários outros locais que tem receptor, por exemplo, o coração, aumentando o risco de arritmia. Então, é uma condição que a gente precisa tratar e até com um pouco mais de urgência do que, por exemplo, o hipotireoidismo, que é como se esse termostato tivesse caído a temperatura
A temperatura caiu, tudo tá mais lento, mais devagar. É o hipotireoidismo. Então, acho que deu para entender bem, né, como que funciona. E quando é que, por exemplo, os principais casos onde acontece esse problema na tireoide, as principais doenças que surgem, por exemplo, a tireoide, ele é esse órgão regulador de uma maneira geral, como você está dizendo. Mas quando é que ele passa a desregular de uma maneira geral? Tá. Então, assim, disparado hipotireoidismo, que é essa lentidão, essa diminuição dos hormônios da tireoide, é muito mais comum do que hipertireoidismo, tá? E o hipotireoidismo, a principal causa é a presença de um anticorpo, que é o antitirioperoxidase, anti-TPO, tireoidite de Hashimoto, que a gente fala. É uma coisa comum, né? Eu acho que as pessoas escutam esse nome, tireoidite de Hashimoto. Eu não escuto muito não, não? mas... É que pra mim é tão comum sim, que às vezes parece, claro, né? Claro. Mas a principal causa é essa, a presença desse anticorpo, que pode ser alguma coisa genética ou pode ser também do paciente em si. Então, esse anticorpo, ele vai lá e destrói a tireoide. Vai destruindo, inflamando, destruindo a tireoide, até um momento que ela não consegue mais dar conta de produzir os hormônios que a gente precisa. E aí a gente precisa fazer o tratamento do hipotireoidismo. O hipertireoidismo são causas diferentes, assim. Então, na maior parte das vezes também é um anticorpo, que é outro anticorpo, TRAB, que vai estimular a tireoide a trabalhar mais, produzir mais hormônios e fica com esse corpo mais acelerado, que nem eu falei. Então, essas são, assim, as principais doenças e causas. Que são mais comuns, né? Quando a gente vê artista, ou que são os casos que acabam chegando pra gente, né, no jornal, o do brasileiro comum, entre aspas, acaba não chegando muito. Exato. E quando é que a gente precisa fazer a retirada dessa tireoide? Quais malefícios isso traz de uma maneira geral? Certo. Então, obrigada pela Porque a gente pergunta. tá, né, tirando o órgão regulador de temperatura do nosso corpo. Exatamente, tá? Excelente pergunta. Então, assim, a retirada da tireoide, a gente chama de tireoidectomia. Pode ser total, quando a gente tira toda a glândula, ou parcial, quando a gente tira uma parte. Parte da borboleta. Exatamente, um lado da borboleta. Um lado da borboleta. E existem algumas causas principais que vão levar à retirada da tireoide. A principal que a gente tem hoje é uma suspeita de câncer ou um nódulo indeterminado que a gente não sabe o que é. Precisa tirar para mandar para análise para a gente descobrir o que é. Ou se for uma suspeita de câncer, vai tirar também, porque, né, a gente precisa fazer o tratamento dessa condição. Também pode ser necessária a cirurgia quando a tireoide cresce muito. A gente chama de bócio. E aí acaba causando sintomas compressivos. Como eu falei, ela fica aqui, nessa região do pescoço. Então, logo atrás da tireoide está a traqueia, que é onde passa o ar. Então, se a gente tem uma tireoide muito grande, ela pode começar a dar uma sensação de sufocamento. E atrapalhar a respiração, né? Quando o paciente deita, ele fica com falta de ar, porque a tireoide pode acabar comprimindo a traqueia. Então, nesse caso, também está indicada a cirurgia. E, por fim, uma causa também que pode ser é quando a gente tentou tratar o hipertireoidismo de outras formas, ou a gente não consegue usar outros tratamentos para o hipertireoidismo, e aí precisa tirar a glândula mesmo e fazer a reposição. Então, como eu falei, os hormônios da tireoide, eles são vitais, não dá para ficar sem. Então, se eu tirei aquela glândula, que geralmente é uma cirurgia bem tranquila, tá? Preferencialmente é feita assim por cirurgião de cabeça e pescoço, tem poucas complicações. Geralmente o paciente opera, vai embora ou no mesmo dia ou no outro dia, assim. O que a gente precisa ter de cuidado? A gente vai precisar repor esses hormônios, né? E a forma da gente repor esses hormônios é através da levotiroxina. Já deve ter escutado Puran, Eutirox, Introid, Levoid, são marcas dessa formulação, assim, dessa levotiroxina. Que é o T4, na verdade, um dos hormônios. Mas a pessoa ela tem que tomar regularmente, a partir de agora, né? Pelo resto da vida. Entendi. Então, esse T4 no sangue vira T3 e vai agir. E a gente ajustando a dose para aquele paciente e controlando adequadamente, não tem outros malefícios, é vida normal. Porque em tese, então, você não pode viver sem a tireoide. Em tese, né? Você precisa dos hormônios que ela produz. E eu diria que você não pode viver sem os hormônios da tireoide. Isso aí, interessante. Indo agora para o lado dos atletas, que você falou que atende muitos hoje em dia,
Eu queria entender se tem uma diferença muito grande entre lidar com atletas, de uma maneira geral, ou lidar com pessoas que não são atletas, né? Ou tem atletas amadores. Aquela diferença entre o atleta de alto rendimento e o ser humano comum. Normal. Às vezes eu acho que eles são realmente, assim, sobrenaturais, assim. Então, sim, existe uma diferença muito grande. Porque, que nem eu falei, se a gente pensar num atleta de alto rendimento, é uma pessoa que tem uma carga de treinos muito grande. Ela vai treinar aí 4, 5, 6 horas. Muitas vezes, a profissão daquela pessoa é ser atleta. Sim. Né? Então, a gente vai precisar equilibrar tudo naquele atleta de uma forma que eu consiga deixar tudo funcionando adequadamente. Entra a nutrição, que a gente falou, que é super importante. Sim, claro. A ponto de o paciente conseguir performar bem. Eu tenho pacientes que treinam para o Ironman. Conhece o Ironman? Sim. Aquela prova sobrenatural. Uma prova extremamente desafiadora, onde o paciente precisa nadar no mar, depois ele tem que fazer 180 quilômetros de ciclismo, e depois ainda no final de E tudo não é isso, só nadar no mar, maratona. são muitos quilômetros de Exato. natação no mar. E ainda tem que fazer uma maratona no final, 42 quilômetros de corrida. Então, é uma prova de 7, 8, 9, 10 horas. Então, esses pacientes, eles precisam estar preparados, né, para essa prova. E ter um acompanhamento adequado, tanto médico como nutricional, vai fazer a diferença na hora da performance dele, né, na hora que ele está performando. E para esses pacientes, segundos, minutos, pode causar uma diferença ali em uma classificação de uma competição, que é o objetivo. Natação são milésimos de segundos, Exatamente. imagina. Então, assim, que são... Aquela coxinha que você comeu. Que para um atleta de alto rendimento, qual que é o objetivo final dele? Vencer a competição, né? Vencer. Conseguir a melhor colocação possível dentro daquilo que ele tem como objetivo, exatamente. Né? Eu não estou falando que um atleta amador não precisa de acompanhamento. Eu acho que é muito importante para todos os atletas. Mas pro alto rendimento é mais imprescindível. Exato. Ainda. O foco vai ser um pouco diferente do que o atleta amador, enfim. Entendi. Então você acha que, por exemplo, atletas de alto rendimento que eles não fazem um acompanhamento com endócrino, um acompanhamento nutricional, eles poderiam estar performando, desempenhando muito mais do que eles performam hoje em dia. Com certeza. Sem nenhuma sombra de dúvida. Sem sombra de dúvidas, com certeza. Legal. Depois acho que a gente pode voltar um pouco mais para falar sobre a área de atleta. Agora não me vem muito em comum. Você tem alguma coisa a acrescentar nessa área? Não, acho que a gente falou bem sobre... Eu queria falar agora um pouco sobre diabetes, porque muito se fala também na questão dessa tal aí da diabetes. A pessoa que ela, de uma maneira geral, ela tem diabetes, ela vai precisar de um acompanhamento com endócrino muito mais do que a pessoa que não tem. E aí eu queria te perguntar quais são os principais sinais que uma pessoa que está do outro lado poderia usar para identificar se tem diabetes ou se não tem diabetes. Os principais sinais que poderiam aparecer. Porque muita gente não sabe que tem e às vezes tem, né? Por conta dessa alimentação ao longo da vida. Sim. Então, assim, a diabetes, ela é meio sacana, porque ela é uma doença silenciosa. Mas, assim, se a gente for falar de diabetes, acho que precisa ficar claro que tem vários tipos, mas 2 principais. A diabetes tipo 1, que é quando a gente tem aí uma falta de insulina, então o corpo ele não consegue mais produzir insulina, por quê? As células do nosso pâncreas, que são as células beta-pancreáticas que produziam insulina, foram destruídas. Então, esse paciente não tem mais insulina. Graças à alimentação ruim, no caso. Não. Não? Não. Geralmente, esses pacientes são jovens, crianças e adolescentes. Olha. Que por alguma causa autoimune, por exemplo, um anticorpo que destrói essas células, ou causas que a gente nem sabe ainda, que a gente ainda está estudando, que a gente chama de idiopático, sem causa definida, vai acontecer essa destruição daquelas células ali. Esses pacientes são um grupo de pacientes. Como tu bem falou, viu como é importante a gente... A conscientização, né? Diferenciar as duas. Agora, quando a gente fala em diabetes tipo 2, aí entra o que você falou. Alimentação péssima. Geralmente, os pacientes com diabetes tipo 2, eles não têm... o problema deles não é a falta de produção de insulina, mas a insulina que eles produzem não consegue funcionar de forma adequada.
E aí, isso acontece geralmente porque são pacientes mais velhos, então a idade é importante, e com excesso de peso. Claro, vão ter alguns pacientes que não vão ser mais velhos, que vão ser mais jovens e não vão ter excesso de peso, sim, mas é exceção. Sim. Então, geralmente são pacientes mais velhos com excesso de peso, que não cuidam da alimentação, ou até cuidaram, mas não mudaram alguma coisa, enfim. E aí, para os 2 pacientes, a gente vai precisar de uma alimentação adequada e da prática de exercícios para esses 2 grupos de pacientes. Mas o tratamento vai ser muito diferente, né, quando a gente fala em medicação. Porque o grupo da diabetes tipo 1 vai precisar usar insulina, além da alimentação adequada e da prática de exercícios. E o grupo 2 vai depender, porque existem diversas medicações, então vai ser muito caso a caso, sabe? Mas o que tem que ficar claro é, a alimentação adequada e exercício é extremamente importante. Então, dito isso, vou responder agora o que tu me perguntou. Que Depois sinais, melhor exatamente, mas é coisa. que a gente precisa, né, Dar um contexto, contextualizar, porque tem muitas exatamente. pessoas, no caso, assim como eu, né, que acham que a diabetes, ela tem que é tudo a mesma coisa, que é tudo por conta da alimentação, e é legal a gente ter uma profissional como você para explicar isso pra gente. Então, assim, para esse grupo dos pacientes jovens, crianças, os sintomas acontecem rapidamente, porque as células são destruídas e logo precisa de insulina. Então, são pacientes que em 2 semanas vão ter dor abdominal, muito xixi, muita sede, vão perder peso, vão ficar diferentes. As mães vão notar, sabe? É uma coisa rápida. Agora, esse grupo aqui, dos pacientes mais velhos, que tem excesso de peso, geralmente a doença se instala e demora anos até o diagnóstico. Porque ela não dá muitos sinais. Ela fica ali. A não ser aquela pessoa que faz uma consulta de rotina, né, que faz exame. Isso, por isso que é muito importante, assim, esse rastreio de glicose e hemoglobina glicada, que são exames que a gente usa, para esses pacientes em si que já têm uma certa idade, que já têm um excesso de peso, para a gente tentar diagnosticar o quanto antes e a pessoa não chegar para a gente quando já degringolou, que nem a gente fala, né? Então, já tá com muita sede, já tá fazendo muito xixi, já perdeu peso, já tá num estado muito ruim da doença. Claro, dá para tratar? Dá, a gente consegue. Mas o ideal é a gente evitar Quanto que ele antes, fique todo esse tempo, né, quanto antes com fizer o açúcar muito tratamento, alto. melhor. E um paciente hoje que ele seja diagnosticado com diabetes tipo 1 ou tipo 2, ele consegue ter uma vida normal? Sim, com certeza. E eu acho legal essa pergunta, vou trazer um questionamento aqui para ti. Quais são os alimentos proibidos para o paciente com diabetes? Bom, uma pessoa do senso comum, que não tem a tua experiência na área, eu falaria que o açúcar teria que ser diminuído significativamente, no caso. Concorda? Então, assim, não vou dizer que eu concordo nem que eu discordo, mas assim, o que eu respondo para os meus pacientes? Nenhum alimento é proibido para você, né? Então, o que a gente precisa entender? Precisamos, claro, maneirar, né? E encontrar uma alimentação adequada para você, onde vamos priorizar, sim, os alimentos mais integrais, porque a gente precisa ter um certo cuidado para esses pacientes com os carboidratos, que são os alimentos que viram açúcar no sangue. Então, pães, massas, bolos, arroz, batata, tudo isso, apesar de ser salgado, vira açúcar dentro do sangue. Corta o chocolate, corta o refrigerante, mas continua se entupindo de pão de uma maneira geral. Exatamente. Então, não é só aquela coisa que a gente já tem certeza, que tu acabou de falar, refri, chocolate, bala. Não, todos esses outros alimentos, eles também viram açúcar no sangue. Só que a gente tentar entender, optar pelo integral, que não faz esse pico de açúcar, e colocar isso dentro de uma alimentação balanceada, é o ponto-chave. Então, eu sempre falo pro paciente, equilíbrio é tudo. Equilíbrio. Não é que tu tá proibido, que tu nunca mais vai comer uma fatia de pizza, ou uma bola de sorvete, ou uma fatia de bolo. Vai poder, sim, mas de uma forma equilibrada, com moderação, né? Então, sim, eles conseguem ter uma vida normal, sim. Legal, muito boa a tua resposta, muito completa. Até para quem não tem, para quem tem dúvida sobre a área, realmente não ficam mais tantas dúvidas. Só que uma coisa que eu queria, assim, deixar bem claro também e pedir a tua opinião sobre esse assunto
é a questão dos medicamentos. Esses medicamentos hoje que as pessoas utilizam para diabetes, eles são medicamentos que, de alguma maneira, eles causam alguma restrição? Ou então que tem algum efeito colateral pesado ou algo do tipo? Ou são só medicamentos que ou vão ajudar com a insulina, na produção de insulina, ou talvez diminuir um pouco esqueci o nome. Sem ser o colesterol, qual é a outra que a gente olha sempre pro lado do açúcar? Glicose? A glicose. Uhum. Então, de uma maneira geral, esses medicamentos, eles vão ter esse papel, mas eles vão também trazer malefícios? Assim, a gente precisa entender que todas as medicações vão ter os seus efeitos, que é o que a gente espera, né? A sua eficácia, e podem ter efeitos colaterais. Então, dependendo do paciente, a gente vai considerar esse benefício e esses efeitos colaterais na hora da prescrição da medicação. Tem vários medicamentos, vários, assim, muitas opções que a gente tem, ainda bem, né? E aí vem aquele caso, desculpa interromper, que é o caso de você apresentar para o paciente, né? Eu tenho aqui 3 medicamentos, esse aqui vai te trazer esses benefícios, mas também tem esse efeito colateral aqui. Esse aqui, né, talvez não seja tão efetivo, mas tem menos efeito colateral. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Hipoglicemia é quando cai o açúcar do sangue. Existem algumas medicações para diabetes que a gente usa que podem gerar hipoglicemia. Então, eu preciso considerar isso na hora que eu estou prescrevendo para um paciente. Vou dar 2 exemplos. Se eu tenho um paciente idoso que faz uma hipoglicemia, o que acontece quando tem hipoglicemia? Pode perder a consciência. Então, se é um paciente idoso que faz uma hipoglicemia, cai no chão, ele pode quebrar algum osso, né? Então, eu preciso considerar isso. Se eu tenho um paciente que, por exemplo, é caminhoneiro, imagina se o cara tá lá dirigindo o caminhão dele e ele tem uma hipoglicemia e ele causa um acidente, pode matar ele pode morrer, pode matar alguém, pode acontecer alguma coisa. Então, eu preciso entender os efeitos colaterais da medicação para eu poder encaixar quais são as melhores medicações para essa pessoa que está aqui comigo. Porque ela tem um ofício, né, na vida dela. Exatamente. Mas se tiver uma tonteira aqui no meio do podcast, corta e grava outro. Exato, pra ti tá tudo bem, entendeu? Agora, se é um paciente assim diferente, então nesses pacientes, o que eu vou optar? Por medicações que não façam hipoglicemia. Pode ser que tenha algum outro efeito colateral, mas eu sei que para esse paciente eu não posso tolerar. Entendi. Entendeu? Entendi. E pro ser humano comum, assim, a pessoa pode estar do outro lado e falar assim, tá bom, eu tenho diabetes, não quero tomar nada, quero manter a minha alimentação do jeito que ela tá. Se a pessoa, ela tem diabetes e ela segue sem melhorar a alimentação dela, sem tomar remédio, sem seguir qualquer tratamento que você, como uma endocrinologista, prescrevesse para ele, o que pode acontecer com essa pessoa? Excelente pergunta. Porque, assim, que nem eu falei, a diabetes, especialmente a diabetes tipo 2, ela é uma doença sacana, porque ela é silenciosa. E se a gente esperar ela evoluir e sempre ficar com essa glicose, que é esse açúcar no sangue lá em cima, quando der problema, o problema vai ser muito ruim. Então, o que pode acontecer? Esse açúcar em excesso, ele pode afetar vários locais do nosso corpo. Exemplos, os olhos, o paciente pode perder a visão, fazer uma retinopatia, que a gente fala, uma retinopatia diabética. Pode afetar o rim, o paciente perde a função do rim, tem que ir para hemodiálise. Uma coisa que todo mundo tem medo, né, hemodiálise. Pode acontecer isso. Pode afetar os nervos, né, o nosso sistema nervoso. Então, o paciente pode parar de sentir o pé, a sensibilidade do pé. Aí faz um machucado no pé, vira uma úlcera, amputação. Caramba! São diversas complicações, sem contar que um diabetes não controlado vai piorar o risco cardiovascular desse paciente. Ou seja, o risco de infartar, o risco de ter um AVC, o risco de ter uma morte por causa disso é maior, se a gente não controla a doença. Entendi. Caramba! Bom, vocês estão avisados, né? Exatamente. E aí vai uma pergunta polêmica aqui, até onde a gente... Ela não deveria ser uma pergunta polêmica, mas ela é uma pergunta polêmica com o normal dos dias de hoje, a normalização de certos hábitos e de certas até formas físicas.
A obesidade é uma doença? Sim. E a obesidade, Manuel, não só é uma doença, como é uma doença crônica e recidivante. Tá, mas o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente fala em crônica, a gente sabe que a obesidade, ela muitas vezes não se resolve sozinha e ela exige um tratamento contínuo ao longo da vida, né? Uma coisa crônica é uma coisa que perdura por muitos anos. É que Sim. nem a diabetes. Diabetes tem cura? Não. É uma doença crônica. Então, a obesidade é uma doença crônica. E é uma doença recidivante, ou seja, o nosso corpo, ele tenta voltar sempre ao maior peso que a gente já teve. Jura? Então, juro pra ti. Então, o paciente que faz um tratamento e perde peso, ele precisa manter aqueles hábitos E é uma de uma luta. forma muito regular para conseguir manter aquele peso perdido. Eu gosto muito de uma frase que o Dr. Bruno Halpern, esse é um dos maiores nomes que a gente tem quando fala em obesidade aqui no Brasil, que diz assim: no paciente com obesidade, perder e manter o peso perdido é como andar em uma escada rolante ao contrário. Exige um esforço contínuo. Caramba. Então, esse paciente, se ele fizer o tratamento por um período X, vai conseguir ter o seu sucesso, vai emagrecer, vai chegar no peso que ele quer. Se ele voltar aos velhos hábitos, o peso dele vai voltar ao que era. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento constante. Porque sim, a obesidade é uma doença que inclusive causa Outras doenças. outras doenças. Uma que a gente pessoa acabou de falar. obesa vai ter diabetes, provavelmente. Pode ter diabetes, pode ter doença do coração, do colesterol, problema nas articulações. É uma Problema coisa na que tireoide também, de certa forma? Ou não? tireoide não tanto, são mais essas doenças mais metabólicas Entendi. assim. E pode aumentar, inclusive, o risco de vários tipos de câncer, a obesidade. Então, a gente tem que tratar seriamente ela como a doença que é. E, assim, eu acredito que... Qual o impacto disso hoje na vida das pessoas? Você, como uma profissional qualificada para responder essa pergunta, qual o impacto da normalização da obesidade hoje na sociedade? Como doença? Como as pessoas não veem, infelizmente, muitas pessoas não veem como doença, ou seja, a normalização da obesidade. Ou seja, entendi. você ser obeso é normal, Uhum. entendeu? Como é que você enxerga isso? Primeiro eu vou trazer a resposta aqui, falando de um dado que eu acho que muita gente não sabe. Mas 1 a cada 4 brasileiros tem obesidade. É mais de 25% da nossa população com obesidade. Isso não era um problema no Brasil, né? Eu lembro que as pesquisas nos Estados Unidos mostravam uma grande preocupação com isso, por causa de ser o lugar onde os fast foods, de uma maneira geral, nasceram, McDonald's, Burger Mas King, a gente enfim. já tem esses dados A no gente já Brasil. está alcançando os Estados E Unidos. hoje, em 2025, mais da metade da nossa população brasileira tem excesso de peso. Isso é muito alarmante. Hoje, o índice de obesidade na criança subiu muito. E uma criança que tem obesidade tem uma chance muito maior de virar um adulto com obesidade, né? Então, essa normalização traz diversas consequências, não só para o paciente, mas também pensando em políticas públicas, né? Sociedade como um todo, Na né? sociedade como um todo. Exatamente. Um governo que ele tenha que ele não tenha, que trate isso com normalização, ele automaticamente vai ter que, em algum momento, investir na área da saúde pública para poder atender todos esses pacientes com tantos problemas. E aí é mais gente no SUS, é mais gente lotando esses consultórios, essas macas de hospital, de uma maneira geral. Legal você falar isso, e não é todo mundo que, assim, pessoas se abstêm um pouco de fazer esse tipo de comentário hoje, por ser você é gordofobia, né, que se fala. Infelizmente, a gente tem essa normalização no nosso país, e eu acho que é por isso que também contribua muito pro aumento desse tipo de coisa, porque se você tá normalizando, é ok. É ok, então a pessoa, eu sou normal. E assim, Manuel, muitos médicos negligenciam conversar isso com os pacientes em uma consulta médica. A gente precisa falar sobre isso. É claro que de uma forma acolhedora e empática com o paciente, até porque, pela obesidade ser uma doença,
a gente já sabe que não é, questão de culpa do paciente, ou ele que fez isso com ele. Não é assim que a gente tem que enxergar. Existe um ser humano por trás, com Exatamente, traumas, com fatores genéticos, Sim. metabólicos e ambientais envolvidos. Então, a gente precisa tirar esse... Primeiro que a gente precisa falar mais sobre a obesidade como doença. Segundo que a gente precisa tentar conscientizar mais a população para a gente também não ter esse comportamento de preconceito com indivíduos com obesidade, né? Não é escolha do paciente. Muitas vezes não é escolha do paciente. Sim. E, principalmente, não é só fechar a boca que emagrece. Tem várias coisas por trás ali. E eu acho que isso é importante a gente falar sobre isso aqui para conscientizar mais a população, né? É importante falar sobre todos esses temas. E aí eu queria falar também sobre a questão dos medicamentos, que eu dei uma estudada sobre isso, e muito se dizia da questão dos medicamentos que foram criados com o intuito de combater a obesidade de uma maneira geral, que são como o Ozempic, são esses medicamentos que são mais utilizados para você ajudar no paciente no processo de emagrecimento, no processo de você normalizar o teu corpo, se assim a gente pode dizer. Eu queria te perguntar o que são esses medicamentos, esses remédios de uma maneira geral, e se eles foram criados com o intuito, realmente, se eu estou errado, se eu estou certo, de pessoas que tenham essa doença que é a obesidade. Então, assim, eu vejo que está bem em alta, né? O Ozempic, né? Exatamente. Então, como a gente está falando, a obesidade é uma doença. Que pode gerar várias outras doenças. Sim. Né? Ninguém aqui fica questionando um paciente que tá tomando um remédio para pressão alta. Por que tu tá usando esse remédio aí para controlar a tua pressão? Não é verdade? Ninguém aí pergunta, por que tu tá usando esse remédio aí para controlar o teu diabetes? Às vezes a gente esquece que a obesidade em si pode gerar como consequência essas outras doenças e todo mundo tá bem com tá tratando essas doenças aqui, mas por que a gente não tá tratando a causa disso? Que é o excesso de peso, que é a obesidade. E aí entram, a gente tem algumas medicações específicas para tratar a obesidade como doença. Uma delas, sim, é o Ozempic. Na verdade, o Ozempic, em bula, ele está aprovado para tratamento de diabetes. Mas a substância do Ozempic, que é a semaglutida, é um tratamento, sim, aprovado para a obesidade, né? Para a perda de peso. Eu vejo que eu vejo que muitas pessoas ainda veem o tratamento da obesidade como força de vontade. Muitas vezes não é por tudo isso que a gente está falando aqui agora. Às vezes não é só força de vontade. Por ser uma doença, muitas vezes o paciente vai precisar de uma medicação. Claro que não vai ser um tratamento... Desculpa, eu só vou terminar aqui meu raciocínio, mas é claro que não é um tratamento único específico. Claro. Eu costumo falar para os pacientes, o tratamento da obesidade ele é um triângulo. Nas bases, a gente tem alimentação e prática de exercício físico. E em cima, conforme a necessidade, conforme o caso do paciente, as medicações que a gente talvez vai precisar utilizar. Então, o Ozempic, ele é um análogo de GLP-1. Ele é uma das opções, a semaglutida em si é uma das opções que a gente tem de tratamento para a obesidade, e que, inclusive, é uma das opções muito boas, segura, com poucos efeitos colaterais. Agora, eu também quero deixar claro que, assim, eu vejo muita gente usando sem indicação médica, sem acompanhamento médico. Então, é uma medicação. Como a gente falou, medicações têm benefícios e potenciais efeitos colaterais, potenciais malefícios. Então, fazer o uso sem acompanhamento médico também acho que é dar um tiro no próprio pé. E a questão também, né, só, às vezes a pessoa utiliza mais pelo lado estético. O que naquela hora eu ia deixar um ponto é que, entendendo que a obesidade, por raciocínio lógico, entendendo que a obesidade é uma doença, quando você tá doente com uma gripe, com, sei lá, com outro tipo de doença, com uma pneumonia, você não quer tossir. Você não quer sentir febre. Você não quer sentir tudo, mas ainda assim você sente. Então, na obesidade, automaticamente, você não quer comer talvez aquela quantidade de comida. Você não quer você não quer o teu corpo daquele jeito. Então, você tá tentando combater essa doença que é a obesidade. E é por isso que eu não é que eu
eu não entendo. Eu entendo porque fazem isso, mas eu fico triste que as pessoas normalizem isso de uma maneira geral, porque às vezes as pessoas que estão do outro lado da tela, elas entendem a influência dessa pessoa que não sabe, às vezes, nada do que tá falando, mas que vê aquilo como verdade absoluta. Uhum. Então, é um desserviço, de certa É um forma. desserviço. É um desserviço para população de uma maneira geral, porque, por exemplo, você tem, talvez, alguém com um pouco mais de conscientização que olhe para aquilo, sabe que não é bem assim, mas prefere seguir. Mas você vai, às vezes, ver uma pessoa com pouca instrução, uma pessoa mais humilde, que tá passando por esse problema de obesidade, ela vê, às vezes, um conteúdo de uma influencer que pode ser obesa e que fale que não é um problema, que não é uma doença, essa pessoa fala, realmente eu não tenho um problema, não tenho uma doença. Então eu acho que isso é muito prejudicial. E aí, sobre o Ozempic, o que eu queria, né, acrescentar e pedir para você tirar mais dúvidas em relação a ele pra gente, ele é um remédio criado, nesse caso, para poder ajudar esses pacientes com obesidade. E o que ele faz no nosso organismo? O que ele traz de efeito colateral pra gente? Para pessoas que utilizam, no caso. Na verdade, essa molécula, a semaglutida, ela foi desenvolvida para tratamento de diabetes. Ah, de diabetes. De diabetes. Só que nos estudos, eles observaram que os pacientes que fizeram uso tiveram uma perda de peso satisfatória. Legal. E aí se abriram outros estudos para ver se em pacientes não diabéticos a gente conseguiria ter esse mesmo efeito. E sim, foi o que a gente viu nos estudos de semaglutida para perda de peso, que é outra medicação, chama Wegovy, tá? Então, a gente tem o Ozempic em bula para diabetes e a gente tem o Wegovy. As doses das medicações desses análogos de GLP-1 para perda de peso são até maiores para os pacientes que têm obesidade do que para os pacientes que têm diabetes, tá? Que ele faz no nosso corpo? Primeiro ele age no centro da saciedade, lá na nossa cabeça, diminuindo a fome, promovendo mais saciedade. Ele também tem uma ação de controlar mais essa questão, sabe quando a gente chama de craving, mas é uma vontade de comer alguma coisa que muitos pacientes têm? Famoso olho gordo. Assim, eu quero comer aquela coisa, assim, de tentar buscar essa recompensa, assim, pelo alimento. Ele também ajuda a controlar um pouco isso. E ele tem uma ação no nosso estômago, onde ele faz com que a comida fique ali por mais tempo. Isso vai promover uma saciedade maior ao longo do dia. Então, como consequência disso, a gente pode ter náusea, o paciente pode se sentir mais nauseado. Em poucos casos, mas pode acontecer episódios de vômito, tá? Em alguns casos, pode acontecer uma diferença ali no hábito intestinal do paciente. Algum paciente pode ficar mais trancado, mais constipado, outro paciente pode ter diarreia. Esses são os principais efeitos colaterais, assim. Geralmente são bem tolerados. E se for algo um pouco mais forte, a gente pode usar a medicação para controlar, sim. Não teria problema. Ah, entendi. Então, faltou uma coisa para te perguntar, que, assim, conheço alguns colegas, conheço alguns amigos, que eles tentam conseguir uma receita do Ozempic, do Wegovy, como você falou. Às vezes não precisam, mas é só com uma questão para ficar mais magro, para perder mais peso. Você acha que a pessoa pode ter algum efeito colateral se tomar um desses remédios sem precisar, entre aspas? Eu também vejo muito isso acontecendo. E, assim, como eu falei, usar uma medicação sem indicação médica é perigoso, né? Então, primeiro a gente precisa avaliar o caso do paciente para ver se ele tem indicação de usar a medicação, porque quando a gente vai prescrever uma medicação, aquela medicação foi testada em estudos para aqueles pacientes. Para um grupo de Para pacientes. aquele grupo de pacientes com aquela doença em si. Legal. Eu extrapolar esse grupo e prescrever para outros pacientes que talvez não estejam naquele grupo, eu até posso, mas nesse caso o acompanhamento médico é muito importante e o paciente precisa estar ciente disso. Claro. Olha, eu vou fazer um uso aqui para ti, que é um uso que a gente chama off-label, não está na bula, que o problema que você tem deve ser tratado com esse medicamento, mas a gente sabe que tem um efeito. Então, primeiro, não usar medicação sem indicação médica. Segundo, a gente tem que estar ciente
das consequências dos efeitos Claro. colaterais que pode acontecer. E aí eu vejo, Manuel, o que acontece, né? Muitas vezes essas pessoas, elas não precisam nem estar com o peso normal, pode estar acima do peso mesmo. Compram a medicação sem a indicação médica, usam a medicação por um período, sei lá, 2, 3, 4, 5, 6 meses, perdem o peso que queriam, param a medicação sem indicação médica novamente, porque já começaram sem indicação médica, E e ganham aí todo o peso de reganham novo. todo o peso, às vezes até um pouco mais, né? Fez mal pra saúde, gastou dinheiro. E aí a pessoa fala, foi rebote do medicamento. Não. Por quê? Provavelmente essa pessoa que fez esse caminho, que traçou esse caminho, usou a medicação, mas não mudou, não mexeu naqueles pilares que a gente falou que Os eram hábitos alimentares essenciais. também. Na alimentação, no exercício. E aí ela usou a medicação fez efeito, porque ela perdeu o peso naquele período. Aí quando ela parou a medicação, ela continuou com os mesmos hábitos que ela tinha com o peso antigo. Ela vai voltar a Só ganhar. que com uma fome muito maior, né? Ela vai ganhar. Voltar a ganhar. Então, assim, primeiro que considerando que a obesidade é uma doença crônica, muitas vezes a gente precisa usar as medicações por um tempo longo, né? E isso é uma coisa que eu falo para os meus pacientes. Doutora, eu vou ter que usar por quantos meses? Eu sempre falo, não sei. Depende da tua resposta. E eu sei que o paciente tem essa necessidade, ele quer saber porque é uma medicação mais cara. Então, muitas vezes ele tem que fazer um planejamento. Isso, planejamento né? financeiro em cima Então, disso. a gente conversa, assim, estimativas. Talvez você vai precisar usar por um tempo X, por um tempo Y. Talvez eu não sei, pode ser que seja indeterminado esse tempo. No mínimo tanto tempo, assim, no mínimo uns 3 tanto meses. tempo, sabe? Nunca 3 meses, geralmente é mais, sabe? Entendi. E aí, o paciente, ele sabe. E quando a gente, por exemplo, é um paciente que fez acompanhamento comigo, que mudou os hábitos, que chegou naquela resposta que ele queria, a gente vai tentar tirar a medicação. A gente vai fazer um programa de retirada da medicação para tentar ver se ele vai conseguir ficar sem, né? Então, por favor, não usem medicação sem prescrição médica, sem acompanhamento médico, porque realmente o acompanhamento médico faz toda a diferença para o sucesso e manutenção, né, desse peso perdido. E ainda tem todos os riscos também, né? Porque o medicamento, ele é caro, mas aí tem um amigo que faz mais barato. Aí você não sabe a veracidade daquele medicamento. Aí às vezes coloca alguma coisa pra dentro do seu corpo que não é nem aquele medicamento que você estava imaginando. Então, assim, tem todos esses malefícios. E aí eu queria entrar, talvez, em mais uma polêmica. Assim, eu acho que na área da endocrinologia a gente tem algumas polêmicas. Muitas. E há pouco tempo eu vi que a Anvisa proibiu o uso dos chips da beleza, os famosos chips da beleza, né? E eu queria queria que uma profissional qualificada como você me explicasse o que são esses chips da beleza e por que provavelmente a Anvisa proibiu esse tipo de medicamento, esse tipo de chip mesmo. Excelente, Manuel. Então, assim, o chip da beleza em si, ele ficou conhecido com esse nome. Geralmente é o implante hormonal que eles fazem com a substância gestrinona, tá? Um hormônio. A gestrinona era utilizada há muitos anos atrás como um método contraceptivo aqui no Brasil. Mas ela acabou saindo de mercado por causa de efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais eram efeitos androgênicos que a gente fala, que são efeitos mais de masculinização, tá? Então, alguém teve a sacada de pegar a gestrinona, que tem uma ação androgênica, colocar no implante hormonal e vender como chip da beleza, especialmente para mulheres. Por quê? Fazendo uma masculinização, aumenta o nível músculos, né? dos hormônios masculinos na mulher e acaba aumentando a musculatura, a mulher seca mais, enfim, aí chamou de chip da beleza. Só que essa medicação, ela foi descomercializada por causa desses efeitos, então ela acabava dando várias coisas que não são desejáveis para a mulher. Acne, queda de cabelo, que a gente chama de alopécia, enfim, várias outras coisas. Problemas, sobrecarga no fígado, aumento de colesterol. O corpo que não está pronto para receber essa quantidade de hormônio. Exatamente, os hormônios femininos são outros, né? E aí acabou ficando conhecido aí como chip da beleza, tá? Na verdade, o que aconteceu? Isso acabou gerando toda uma comercialização de implantes hormonais com fins estéticos. E o que a gente sabe até o momento é que não há segurança
do uso de implantes hormonais para fins estéticos e até o momento a gente não tem estudos robustos, né, que comprovem a segurança dos implantes hormonais como tratamento também para outras condições, como por exemplo endometriose, como por exemplo para tratamento da menopausa. Então, o que é fato? A gente precisa de mais estudos que façam um implante hormonal, que avaliem a segurança desse implante, quais as doses hormonais que a gente pode colocar nesse implante que sejam seguras para o paciente e por quanto tempo a gente pode usar. A gente ainda não tem essas respostas. É algo que não é seguro ainda, mas são estudos que estão a caminho. Por isso que a Anvisa fez essa proibição, porque havia um uso muito desenfreado aqui no Brasil desses implantes hormonais, gerando várias consequências para os pacientes. Vou dar um exemplo. Tiveram muitas mulheres que estavam usando implantes hormonais como tratamento de menopausa e que tiveram, por exemplo, um diagnóstico de um câncer de mama. Não estou dizendo que o implante causou o câncer de mama, mas ela ter dentro do corpo dela um implante que muitas vezes é absorvível, ou seja, não tem como a gente tirar, pode impactar no prognóstico do tratamento do câncer. E é algo que está sendo estudado, que talvez possa resultar nisso futuramente, né? Numa pesquisa, exatamente, eventual pesquisa. Exatamente. Então, assim, a gente ainda não tem essa segurança. Eu não sou contra implante hormonal, eu quero que fique bem claro, assim. Eu acho que é uma via de administração muito boa se a gente pensar em praticidade. Tu não precisa tomar todo dia um comprimido. Tu coloca um implante que vai durar um tempo. A gente já tem isso com o Implanon, que é um anticoncepcional que dura 3 anos. A mulher bota embaixo da pele e fica 3 anos ali. A gente tem estudo mostrando segurança, mostrando eficácia. Então, legal, ele foi aprovado, ele está sendo utilizado. Mas eu sou contra o uso de implantes hormonais sem a sua devida segurança para o paciente. E a segurança não é cobaia. Teste, aprovação, exatamente, é estudo. Que ainda não teve nessa área em específico. Exatamente. Estudos robustos a gente não tem. Diferente do Implanon, por exemplo. Legal esse exemplo que você trouxe aqui. Acho que a gente foi pro lado desse conteúdo de uma maneira geral. Tirei todas as minhas dúvidas aqui com você. O que eu queria te perguntar agora é, por exemplo... O Manuel tá precisando mudar a alimentação dele, que de fato tá. Como é que ele faz para marcar uma consulta com você? Quais são os procedimentos que eu preciso fazer para poder chegar até você e marcar uma consulta contigo? Certo. Então, assim, primeira coisa que eu adoro perguntar pro paciente como que ele me conheceu, legal. Né? E muitos pacientes me dizem assim, eu te achei pelo Google e olhei teu Instagram. E daí a pergunta que eu faço pro paciente se identificou? Porque hoje em dia eu acho que quando a gente busca uma ajuda de alguém, quando a gente se identifica com a pessoa, fica mais leve, né? A gente se entende mais, assim. E eu acho que a primeira coisa, então, é olhar minhas redes sociais, ver se tá gostando do meu conteúdo, se identificou com aquilo que você viu ali. Segundo ponto, entrar em contato com a minha secretária, que é a Laura. Ela vai tirar todas as dúvidas, vai te responder se você tiver alguma dúvida específica. Doutora, atende isso? Sim, atende. Não atende. E aí vai fazer o agendamento da consulta. E aí na consulta a gente vai entender qual a tua demanda. Então, antes da consulta eu sempre mando um formulário para o paciente já preencher. Agiliza, né? Exatamente, para ele já preencher, onde eu coloco o motivo ali pelo qual ele está buscando a minha ajuda, porque daí na consulta a gente vai direcionar para tentar ajudar ele naquele ponto que ele quer melhorar, né? Naquele ponto que ele está buscando a minha ajuda. E aí, na consulta, a gente vai conversar, vai entender o teu caso, vai entender o motivo pelo qual está buscando ajuda. Vamos conversar sobre toda a sua vida, todos os hábitos, todos os aspectos relacionados à saúde. E é ali que você vai entender porque ele está buscando ajuda. Exatamente. E é ali que a gente vai conversar, que a gente vai ter essa coisa que eu falei da conversa, que é tão importante. E aí eu vou fazer um pedido, se necessário, de exames direcionados para o seu caso. Então, eu não sou aquela médica que faz uma prescrição, que é uma receita de bolo com milhares de exames que a pessoa vai fazer que muitas vezes não tem nem indicação. Eu não sou. Se você está procurando alguém assim, não sou eu. Eu sou a pessoa que vai te ouvir, que vai tentar entender o que está acontecendo contigo, e aí eu vou pedir os exames direcionados para o seu caso. Por quê? Para mim, eu não vou tratar um exame, eu vou tratar você.
Eu vou tratar o paciente que está sentado ali na minha frente, não o exame. Não adianta eu pedir um exame que não tem nada a ver com o teu caso, o exame vir alterado vai te gerar mais estresse, vai te gerar preocupação que talvez não seja nada. A gente vê muitos médicos hoje que fazem alguns pedidos de exames completamente desnecessários. Mirabolantes. Não preciso do exame disso. O que vai ser objetivo para o paciente de uma maneira geral? E é legal você trazer isso. Não, e assim, Manuel, que agora que tu entrou nesse assunto, eu atendo muitos pacientes que vêm consultar comigo porque fizeram exames que alguém pediu, que não tinha indicação. Um outro profissional, no caso. Que veio um pouco alterado. E aí, a pessoa ela teve que marcar uma consulta comigo e eu tenho que sentar pra ela e dizer assim, não tem nada de errado contigo. Não tem nada de errado com o teu exame. A pessoa gastou dinheiro numa consulta, foi lá. Exatamente. Pra saber que não tinha nada. Que fez um exame desnecessário, que ela não precisava, que gerou uma preocupação, um estresse pra ela. Sim. E, enfim... É complicado. É complicado. Mas eu achei bem legal isso que você falou do Instagram, né? Hoje as pessoas, elas procuram muito pelo Google. Você faz anúncios lá no Google, de forma independente, pelo que eu sei. E você faz esses anúncios, então a pessoa vai no Google, te acha. Encontra lá a doutora Stephanie. Aí ela vai no Instagram pra validar as suas credenciais, pra ver o conteúdo. E eu acho que isso é muito legal do Instagram, assim. Muitos médicos falam, nossa, eu fiz 10 anos de especialização em faculdade pra fazer dancinha no TikTok, virar blogueiro. E não é assim, né, cara? Todo mundo precisa estar nas redes sociais, porque os conteúdos que você tem, eles vão gerar conexão, eles vão gerar empatia, eles vão ser conteúdos de conscientização. Sempre falo da diferença do marketing positivo para o marketing negativo. Com certeza. O marketing negativo é aquele que vai querer te vender a qualquer custo, que está desesperado para conseguir o teu dinheiro. O marketing positivo é aquele que você vai trabalhar a conscientização no paciente, que você vai conseguir tirar uma dúvida dele, que você vai conseguir ajudar ele, que você vai ajudar ele a economizar dinheiro. Porque às vezes só vendo um conteúdo seu, ele vai tirar aquela dúvida que às vezes ele pagasse uma consulta só para tirar aquela dúvida. Então automaticamente você vai ajudar esse paciente no curto prazo economizando dinheiro, mas no longo prazo você ganha a confiança dele. Qualquer procedimento que ele for fazer na área que você é especialista, é você quem ele vai procurar, não é nenhum outro. Então eu acho legal você ter trazido esse tema do marketing pelo que você faz, porque eu vejo que você faz isso muito bem nas suas redes, em questão de conscientização, e no final do programa eu vou pedir para você falar um pouco das suas redes aí pro pessoal. Perfeito. Mas indo para outro caminho agora, você também é professora, né? Você citou. E aí é uma pergunta que eu adoro deixar aqui para todos os profissionais, para as pessoas que estão assistindo a gente de uma maneira geral, um conselho, um bom conselho que você daria para um profissional que estivesse começando hoje na faculdade de medicina, ele fala, eu tenho o sonho de ser um endocrinologista. Meu Deus, ficou difícil para mim, hein? Deixa eu pensar. Olha, eu acho que eu vou... É um conselho, mas dividido em algumas partes. Legal, pode falar quantos você quiser. Então, assim, o primeiro é que eu acho que, assim, seja curioso, né? Legal. A endocrinologia é uma especialidade em constante evolução. Então, sempre tem artigo novo, sempre tem medicação nova. E eu acho que é importante a gente estar sempre estudando, sempre se atualizando, para a gente realmente poder oferecer o melhor para o paciente que senta ali na nossa frente, né? Então, acho que essa é a primeira parte, assim. A segunda parte, que eu acho muito importante, goste de ouvir. Seja um bom ouvinte. Exatamente, seja um bom ouvinte. Ouça o seu paciente com atenção e empatia, né? Que nem eu falei, às vezes, a resposta, a solução do problema do paciente não está no resultado dos exames. Está na fala dele. Está no que ele nos conta, nas dificuldades que ele enfrenta. Recentemente eu atendi uma paciente que veio consultar comigo e nós ficamos 1 hora só conversando. Não consegui examinar ela, não conseguimos fazer o exame de bioimpedância que eu faço nos pacientes. Ficou 1 hora conversando, só conversando. E no final da consulta, ela me deu um abraço e ela falou assim, era isso que eu precisava, sabe? E eu acho que a gente tentar compreender que às vezes o paciente, ele só precisa de alguém para ouvir ele. Então, a demanda dela foi atendida. Eu senti que ela queria falar. E eu deixei ela falar. E para ela isso fez toda a diferença. Depois ela veio em outra consulta, a gente fez o que faltava, mas naquele momento o que ela precisava era aquilo. Então, saiba ouvir os pacientes.
Não seja aquela pessoa que fica cortando, sabe? Claro, eu sei, às vezes a gente tá com o tempo apertado, a gente precisa fazer isso. Mas, na sua essência, não seja aquela pessoa. Se interesse pelo que o paciente está te contando. Então, assim, se importe com o paciente. Eu acho que isso é muito importante, sabe? E por fim, e acho que é uma das coisas mais importantes, assim, hoje, como endocrinologista, não seja do time, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Legal. Seja um exemplo para os seus pacientes. Seja um exemplo para os seus alunos, no caso, né? Se você se cuide da sua saúde, coma bem, pratique exercícios, pratique o autocuidado, que é importante. Como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não cuida da gente, né? E dentro disso, da alimentação também, acho que se permita viver também e aproveitar os bons momentos, sabe? Não seja aquela pessoa também muito restrita, assim, tudo. Então, eu acho que é radical. Então, assim, eu acho que o meu conselho seja do time, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Legal, uma bela dica, são belas dicas aí para os profissionais que estão seguindo hoje. Provavelmente são dicas que você, como professora, também deve dar para os seus alunos. Com lá de uma certeza. maneira geral. E agora, já chegando mais para a reta final desse podcast, a pergunta, sempre uma das últimas perguntas, se não a última pergunta aqui no nosso programa. Qual o momento mais difícil da sua vida? Pode ser profissional, pode ser pessoal, o que você quiser compartilhar com a gente. Nossa, tá ficando difícil aí esse podcast. Meu Deus. Eu acho que é meio que uma mistura dos dois, sabe? Profissional com pessoal. Então, um dos momentos, não vou dizer o momento, porque eu acho que a gente passa por tanta coisa, Sim. né? Mas um dos momentos mais difíceis, assim, pra mim, foi quando uma tia minha faleceu. Eu tinha acabado de me mudar aqui pra Floripa e eu tava me descobrindo, assim, eu tinha acabado de virar endocrinologista, então eu era uma endocrinologista recém-formada numa cidade nova. Eu tava estudando um monte para prova de título, que é uma prova com um baixíssimo índice de aprovação, uma prova muito difícil, que é da Sociedade Brasileira de Endócrino. E eu me cobro muito, sabe, nos estudos. Então, eu tava nesse momento que já era um momento difícil, assim, de muitas mudanças. Que exigia muito para poder passar. Exatamente, de muitas mudanças. E uma semana, mais ou menos, antes da prova, repentinamente, essa minha tia, que é a irmã da minha mãe, acabou falecendo. E ela era freira e ela era enfermeira. Então, ela tinha uma energia especial para todos nós, assim, da família, sabe? E era um momento onde eu tava muito preocupada com as coisas da prova, assim. Só que eu acabei decidindo ficar uma semana com a minha família, na casa dos meus pais. Então, em como eu tese, falei, uma semana de estudo a menos. Né? Exatamente. Então, como eu falei, eu sou muito família, então era um momento difícil. Eu vi que a minha mãe estava sofrendo, era irmã dela. E eu decidi ficar com eles lá. E é óbvio que eu não consegui estudar como planejado, né? Então, eu fui para a prova muito nervosa, né? E na noite anterior, eu fui sozinha também. Fui lá para São Paulo sozinha, assim. E na noite anterior da prova, que é óbvio que eu não dormi direito, né? Mas durante a noite eu tive um sonho. E eu sonhei que essa minha tia, ela vinha... Ficou até meio, sabe, ficou arrepiada, assim. Porque eu não sei se tu acredita nessas coisas, mas eu acredito. E ela veio, assim, no sonho. E ela me deu um abraço. E ela falou assim pra mim, fica tranquila, vai dar tudo certo, sabe? E aí, eu acordei no dia mais nervosa ainda, porque imagina, assim, ainda tinha tudo aquilo, né? E aí, eu fui pra prova, foi uma prova muito difícil. Eu lembro que eu entreguei a prova, faltava 3 minutos pra acabar, assim. Eu lembro do cronômetro, 2h59, 2h58. E eu olhei em volta, todo mundo ainda tava na sala, sabe? Realmente foi uma prova muito difícil. E aí, eu voltei pra cá, passei uma semana inteira, assim, ansiosa, angustiada, porque além de ter sido essa prova super difícil, de eu ter me cobrado tanto, ter passado por tudo isso, assim, eu ainda fiquei me cobrando, assim, que eu tinha que passar, porque ela tinha vindo, sabe? E aí, quando saiu
a lista dos aprovados, estava o meu nome lá. Passou. Passei. E eu acho que desse momento, assim, que foi um momento muito pesado pra mim, eu tirei algumas coisas, sabe? Os momentos mais difíceis são os que a gente tira mais aprendizado. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que eu tirei desse momento foi que, primeiro, a gente não tá no controle de tudo. Com certeza. Né? Então, assim, o meu planejado, que era estudar naquela reta final, virou ficar com a minha família. Mas a gente tá no controle das nossas atitudes e das nossas escolhas. Exatamente. E a sua foi de ficar com a sua família, que pareceu, e de fato, na minha opinião, foi o correto no momento. Sua família precisava mais de você do que uma prova. E se você não tivesse passado nessa, você com certeza passaria em outra. Tava tudo bem também, né? E outra coisa que eu tirei também de aprendizado, assim, é que a gente não precisa se cobrar demais, sabe? Eu sabia que eu tinha estudado muito. Eu sempre me cobrei muito nos estudos, assim. Então, eu sabia que eu tinha estudado. Mas ficava aquela pulguinha atrás da orelha falando assim... Você podia ter feito mais. Tinha que ter estudado mais, tinha que ter estudado mais. Não é? Eu me arrisco a dizer que você teria essa mesma pulguinha se você tivesse estudado tudo que você deveria estudar. Pode ser que sim, sabe? E eu acho que talvez se fosse hoje... Claro, hoje eu sou quem eu sou hoje porque eu vivi as coisas, eu passei por essas coisas. Mas eu acho que se fosse hoje, eu teria me cobrado menos, sabe? Eu teria sofrido menos e eu acho que eu teria pensado assim, tá tudo bem se não der também. Porque, eu passei por um momento super difícil ali e mesmo assim eu tava me cobrando pra dar o meu melhor, assim. Então, eu acho que a minha tia ter vindo pra mim, que nem eu te falei, eu acredito muito nisso. Eu acho que ela veio, assim, nesse abraço, me dizer que tava tudo bem, sabe? Que ia dar tudo certo. E se não desse naquela hora... Tá tudo bem também. Tá tudo bem também, sabe? Então, assim, se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final, sabe? Eu não só acredito, como eu me considero, né? Eu acredito no espiritismo kardecista, sigo e já ouvi diversas histórias como as suas e tive algumas histórias dessa também pra contar, que não cabe aqui eu sou só o host, eu sou só a pessoa que vai tentar tirar o melhor de você. E eu acho que eu fico feliz de ter conseguido tirar essa história de você, porque é algo é inspirador pra quem tá do outro lado assistindo, pra entender que realmente a gente não tá no controle de tudo. Acho que o melhor conselho que você poderia dar para um jovem profissional é entender que ele não tá no controle de tudo. E até para um ser humano que não queira escolher essa profissão, entender que você não tá no controle de tudo e que o que você pode e você tem controle são as tuas atitudes e as tuas escolhas. Com certeza. E eu acho que não cabe fazer nenhuma pergunta depois desse relato muito bonito. Parabéns por isso, parabéns pela tua aprovação, parabéns pela profissional que você é e por tudo que você trouxe aqui pra gente. E pra finalizar esse podcast, eu vou pedir pra você olhar pra aquela câmera ali e falar por que as pessoas deveriam seguir a doutora Stephanie Conzen. Ai, meu Deus. Eu vou ficar com vergonha agora. Então, assim, seguir o quê? No Instagram? Isso, seguir no Instagram, então poder acompanhar essas redes sociais. Eu acho que a informação... hoje a gente tem muito mais informação do que a gente tinha antigamente, né? E eu acho que isso é muito positivo. Mas isso também nos trouxe uma responsabilidade muito grande. Porque, às vezes, o que a gente está falando ali nas redes sociais está sendo ouvido por pessoas que não têm conhecimento sobre aquele assunto. E a gente pode estar falando alguma coisa para alguém que pode ser que não seja uma informação realmente de qualidade, né? Uma informação que vai ajudar a pessoa. Então, assim... No meu Instagram, TikTok, enfim, eu tento muito trazer informações de verdade, assim, de qualidade. Como eu falei, eu me cobro muito, então eu gosto de estudar. E às vezes eu vejo nas redes, eu tô aqui refletindo, né? Às vezes eu vejo nas redes, assim, pessoas falando coisas que não fazem sentido na endócrino, sabe? Não tem comprovação científica, né? Que não tem comprovação científica nenhuma. E eu vejo, o pior de tudo é que me dói ver pacientes comentando ali, assim, nos comentários, sabe? E achando que aquilo é normal e não é. Então, eu acho que nós, como médicos sérios, que se importam com o paciente, que querem o melhor para o paciente, a gente precisa estar nas redes sociais para estar trazendo informação de qualidade mesmo.
E é isso que eu tento ali no meu Instagram. Às vezes vai ter alguma piadinha, porque a gente também precisa descontrair, né? Mas eu tento trazer conteúdos que vão agregar para você que está aí nos assistindo e que possam te ajudar, como o Manuel muito bem falou, te ajudar de alguma maneira, alguma dúvida que você tenha. Então, se você me seguir no Instagram, eu garanto que o meu melhor eu tô dando ali, sabe? Acho que isso que é importante, assim. Ah, legal. Bom, acho que depois desse relato e depois dessa motivação para você seguir a doutora Stephanie Conzen, não tem nem por que a gente continuar. Então, eu vou reforçar esse pedido. Se você quer tirar mais dúvidas sobre endocrinologia, se você quer ver conteúdo de uma profissional séria, uma profissional que está buscando trazer o melhor para os pacientes, que está colocando tudo ali com comprovação científica, com tudo que já foi comprovado. Então siga a doutora Stephanie, a gente vai deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá? Local de atendimento, enfim, contato, tudo você pode entrar em contato com a secretária dela. E acho que é isso. Antes de terminar, 2 recados finais. Eu sempre dou os mesmos recados no início e os 2 recados no fim. Se você tem algum profissional para indicar pra gente, seja ele de Florianópolis ou não, seja do Nordeste, seja de Brasília, seja de São Paulo, até mesmo do Rio, onde é o nosso programa, entre em contato lá pelo podcast Bússola Profissional, manda o link do Instagram desse profissional, a gente vai avaliar, vai marcar uma reunião, vai entrar em contato, vai ver se é possível, se é viável, e dando tudo certo, a gente vai trazer ele aqui no nosso programa, a indicação pode ser sua, olha só, você está definindo a pessoa que está vindo aqui no nosso programa. E por último, você, que é profissional da área da saúde, que quer entrar no mercado digital, que ainda não se posicionou, assim como a doutora Stephanie, a gente tem uma oportunidade aqui para você entrar em contato pelo Instagram MKTD Pacheco. Aqui você vai conseguir ter acesso ao meu WhatsApp, a gente vai conversar, vai ver qual o melhor modo de te colocar no Instagram e principalmente da forma certa, não só no Instagram, mas nas redes sociais que importam para que você consiga conscientizar seus pacientes, captar novos pacientes e se posicionar como uma autoridade na área da saúde, beleza? Depois de todo esse nosso papo, só tenho a agradecer a doutora Stephanie por tudo. Foi um papo muito engrandecedor, eu aprendi realmente muito com você, não só sobre diabetes, sobre a importância da alimentação do atleta, sobre os medicamentos, enfim. A gente teve quase 2 horas de conteúdo aqui explicando para vocês, mas eu sempre que estou aqui aprendo muito também. Enfim, eu espero vocês para os próximos episódios. A gente ainda não terminou a temporada de episódios em Floripa, a gente vai continuar pelo menos 7 episódios aqui. E em breve a gente está voltando para o Rio para gravar mais episódios com profissionais igualmente capacitados. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um abraço. Mas eu não vou nem agradecer que eu tô aqui? Por favor, doutora Stephanie. Manuel, então eu queria agradecer imensamente pelo convite de participar aqui. Claro. Eu realmente fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aí da minha história, da minha trajetória e do meu atendimento, enfim, com os pacientes, e fiquei muito feliz de participar. Obrigada. Obrigado você. Agora sim, fico por aqui. Um grande abraço.